Olá, tudo bem? Sou eu, Oliveira. Como que vocês estão? Hoje, segunda-feira, 22 de setembro de 2025, estou eu aqui no monte. Tinham pessoas ali orando, tem pessoas ali orando. Hoje, segunda-feira, 9 horas e 18 minutos desta manhã, tanto eu quanto tantas outras pessoas estamos aqui no monte, em oração, buscando pela família, buscando pela saúde, buscando por uma melhoria, para que aqueles que se levantam contra nós venham cair e, caso não se converta, desapareçam. Hoje eu tenho algo a falar para vocês que, dentro de uma importância para quem entende da Bíblia, que dentro da vontade da conversão, da vontade de entrar no mistério do nosso Pai Celestial, a primeira coisa que devemos fazer, não em público, não porque alguém está fazendo, não porque você tem uma dor na consciência, mas sim porque você gosta, mas sim porque você entende que aquele ato de humilhação é o mínimo do mínimo que você pode fazer para se direcionar ao Pai Celestial, para que Ele venha entender o tão quanto miserável nós somos. E ali, tanto eu quanto você, consigamos direcionar os ouvidos e os olhos do Pai Celestial para nos dar aquilo que necessitamos. Então faça isso por amor, faça isso por convicção, faça isso porque verdadeiramente você quer mudar de vida, deixar de pecar, deixar de mentir, deixar de furtar, deixar de roubar, deixar de enganar, deixar qualquer coisa que venha usar teu corpo para ganho próprio. Tem tatuagem? Prova ao Pai Celestial que aquela tatuagem não significa mais nada para você, apagando a tatuagem. Porque o homem e a mulher que fala que é convertido e ainda continua fazendo tatuagem, é porque os demônios estão na vida desse homem e dessa mulher ainda. Uma dependência emocional, uma dependência carnal ainda está na vida desse homem, na vida dessa mulher. Prove primeiramente para você que você está liberta desses demônios, apagando uma por uma essas tatuagens do seu corpo. Desfazendo aquilo que Satanás, te enganando, fez você fazer no seu corpo. Essas imagens imundas que você botou no seu corpo, esses nomes, não importa se é de pai, de mãe, de filhos. Abandone essa prática. Apaguem essa tatuagem. Porque da mesma forma que hoje você reconhece que não pode mais usar seu corpo
pelo seu prazer, não importa se você vai estar ganhando dinheiro ou não, mas da mesma forma que você hoje entende que você não pode mais usar o seu corpo para o teu prazer, da mesma forma que você entende que não pode mentir, não pode roubar, não pode furtar, não pode desejar aquilo que é dos outros, não pode adorar a imagem, não pode adorar a escultura, não pode aceitar pessoas incorporadas com demônios adivinhando o teu futuro. A mesma coisa é com a sua tatuagem. Isso que você pagou uma verdadeira fortuna para rabiscar teu corpo. Prove primeiramente a você mesmo, a você mesma, e apague isso do seu corpo. Você não deve satisfação a mim, você não deve satisfação a ninguém. Mas você fazendo isso, tu vai olhar pro alto e falar assim: Pai, por eu te amar, por você ser o ser mais especial do mundo para mim, eu renego hoje em ter qualquer desenho no meu corpo, qualquer nome no meu corpo, porque só a ti eu dou honras, glórias e louvores, conforme está escrito lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, 4, 5. Êxodo, capítulo 20, versículo 3, 4, 5. Eu sou um homem que eu tenho que vigiar muito, e mesmo vigiando eu dou mole. Eu sou um homem que mesmo vigiando eu dou mole. Caio aqui, caio ali, mas não é em pecado. Eu estou falando em dar mole, isso é. Quanto mais eu fico ali alicerçado na rocha, vem alguém falar alguma coisa que se eu não vigiar, eu vou achar graça. Eu vou fazer algum tipo de comércio que depois eu falo assim: calma aí, mas isso aí é ilegal. Aí eu tenho que jogar fora. É um prejuízo financeiro. Não é pecado. É dar mole. Isso é. Quando você não vigia direito, o ladrão consegue achar uma brecha para entrar. E isso é comum no ser humano. Mas mesmo assim você tem que estar vigilante. Vigilante. Por isso que eu estou falando da tatuagem. Primeiramente, prove a você que você é capaz. E depois tu olha pro alto e fala assim: Pai, eu faço isso porque eu te amo. Não tem mais nada nesse mundo importante do que a ti. Então eu vou apagar essas porcarias no meu corpo. Porque você que usava drogas, você não usa mais droga hoje porque você sabe que são porcarias que destroem seu corpo. Se você bebe ou bebia, você hoje está parando ou não faz mais o ato de beber, porque você sabe que isso faz mal ao seu corpo. Se você usava seu corpo para vender o seu corpo em troca de sexo, vender o seu corpo para fazer qualquer outra coisa nessa vida, você hoje sabe que não pode mais fazer, porque isso faz mal ao teu corpo. Então você vai provando para você que você é capaz de vencer todos esses obstáculos. A tatuagem é só mais um obstáculo que você tem que vencer. Tanto financeiro, porque para pagar é caro, como intelectualmente. Eu peço que você abra seu livro, a Bíblia, em Efésios. Efésios, capítulo 6. A mensagem vai ser sobre o capítulo 6. Mas eu também quero ler o Efésios, capítulo 5. É muito importante você saber a diferença entre estar em pecado, em cometer o pecado,
e se satisfazer com o pecado. É importante que você saiba. Não adianta você orar 24 horas ao dia se você ainda comete o pecado. A oração vai fazer efeito em uma parte, mas na outra vai ser toda uma brecha, todo um buraco gigantesco para o Satanás entrar ali e fazer ciranda na sua vida. Ontem, domingo, eu fui. Ontem, domingo, eu fui, de manhã cedo, lá nos Mormons, Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. Eu fui lá, achando que eu ia encontrar lá o que eu já vi em outros locais. Me surpreendi. Me surpreendi. Porque eu conheço alguns mormons. Realmente eles têm uma diferença em termos de conversa, de tratar o outro. Mas são seres humanos. Atos de falha, como qualquer outro ser humano. Mas quando você vê um mormon, e quando você vê um testemunho de Jeová, quando você vê um maranata, quando você vê um adventista, e quando você olha para os evangélicos, você olha a diferença e você vê que isso que é chamado de seita, o comportamento deles é muito mais próximo daquele que a gente imagina que é ser um comportamento de cristão do que daqueles que se chamam evangélicos, assembleianos, batistas, Nova Vida, Universal, Deus e Amor, Mundial, Internacional da Graça, Maranata, desculpa, Wesleyana e tantos outros. A forma que eles conduzem as conversas, a forma educada que te abordam, a forma que eles têm de conversar contigo sobre Cristo, você vê que ali as pessoas realmente tentam entender a mensagem. Pena que a religião entra de uma tal forma na vida dessas pessoas que elas se transformam em sacos de sactel vazios. Porque aonde tem religião, não tem Espírito Santo. Mas eu fui lá nos Mormons ontem. Cheguei. Era 8h30 da manhã, achando que a reunião ia começar às 9. Mas teve uma festa lá da parte deles lá e começou 10 horas. Fiquei 1h30 sentado num banco, nervoso, doido para ir embora. Mas enfim, quando começou às 10 horas, ainda tive que esperar terminar o culto, que eles não chamam de culto, mas eu vou falar culto para você entender. Até meio-dia. Assim, a forma de pregação, a forma de conduzir o culto, não tem nada de diferente daquilo que era a Igreja Batista há 20 anos atrás. Aquilo que era a Igreja Adventista há 20, 30 anos atrás. Aquilo que era a Assembleia de Deus nos anos 90. Aquilo que era a Nova Vida nos anos 90. É igual, o culto é igual. É igual. Só com uma diferença. As pessoas reverenciam. As pessoas realmente têm amor por estar ali. Eles não vão ali porque tem cargo ministerial. Eles não vão ali
porque vai ter oportunidade de fala. Eles não vão ali porque alguém vai receber algum tipo de espírito para falar: eis que eu vejo, eis que eu falo. E tudo isso eu fui reparando. A mensagem, que foram 8 ou 9 pessoas pregando ontem, porque foi uma festinha que eles fizeram lá, eu nem perguntei o nome. Cada pessoa que pregava dava um testemunho. Testemunho que eu olhei assim e falei assim: isso aí é um testemunho religioso. Para as pessoas crerem muito mais na placa religiosa do que na mensagem. Mas é coisa deles lá. E eles pregaram Mateus, pregaram Lucas, pregaram Marcos, tudo sobre Cristo. O que Cristo fez pelo homem, a salvação de Cristo aos pecadores. Ninguém batia palma, ninguém gritava qualquer nome, todo mundo ali ficcionado, atento ao que estava sendo falado. Terminou o culto, eu fui procurar o responsável, porque eu fui lá ontem por uma questão que não tinha nada a ver com a religião. Como eu não sei como são as coisas lá, eu tive que ir no dia que eu sei que tem culto, que é domingo. Fui lá, conversei lá com o responsável. À noite, eu fui na Testemunha de Jeová, que também é um outro local que você chega, é extremamente silencioso, sossegado. As pessoas falam o que está escrito, mas estavam fechados, que eles devem ter ido para o congresso deles lá. Porque quando tem dia de congresso, tudo fecha, na Testemunha de Jeová. Aí dali eu fui na CCB, ao qual eu sempre falo, a igreja mais morta, espiritualmente falando, que eu já entrei, é a CCB. Sentei lá, que eu gastei dinheiro de passagem, como era uma coisa, uma perto da outra, falei, vou lá. Sentei lá, eu fiquei de 6 horas até 8h30 da noite, louco para vir embora. É umas músicas chatas, sacras, desafinado. E a mensagem foi 20 minutos de mensagem. E a mensagem que eles deram ontem é o que eu vou falar hoje. Efésios, capítulo 6. É um local também para a pessoa que é idosa, a pessoa que gosta de cantar, a pessoa que gosta de inário, a pessoa que gosta de escutar instrumento de sopro, instrumento de corda, vai, pode ir. No meu entender, ali no Coelho, tá faltando alguma coisa. Mas, vamos lá. Efésios capítulo 6. Mas antes eu quero ler o Efésios capítulo 5. Por que Efésios capítulo 5? Não sei se vocês já entraram no mato, mas existe no mato uma árvore que os galhos dela e o tronco cortam igual gilete. E essa árvore aqui, ó,
ela corta igual gilete. Já estou encostando nela aqui, estou com medo que ela rasgue minha roupa. Aí eu poder aqui, os galhos aqui que estavam tocando em mim, para eu ficar mais à vontade aqui sem que minha roupa seja rasgada. Porque além dela cortar igual gilete, ela ainda tem espinho. Então vamos lá. Tem uma senhora orando ali fervorosamente. Se ela vier para cá, eu vou pedir ela 1 minuto de oração. Vamos lá. Efésios capítulo 5. Sede, pois, imitadores do Pai Celestial, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em ofertas e sacrifício, em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém os santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarices, que não convém, mas antes ações de graça. Isso é, ação de graça, gente, é um dia que você tem que olhar e falar, naquele dia eu irei passar o dia inteiro agradecendo, porque ações de graça é o ato de você, tudo que você fizer é em forma de agradecimento. Não é você reunir a família numa mesa e comer, não. Tudo que você fizer é uma forma de agradecimento. E como que é essa forma de agradecimento? É pegar o pouco que tem, doar para quem não tem. Se tem uma tatuagem, tomar coragem a pagar a tatuagem. Se fuma, cheira, bebe, naquele dia não vai fazer nada disso. E ali pedir fortalecimento ao Pai Celestial. Ações de graça é você olhar para o Pai Celestial e falar assim, obrigado, obrigado. E passar o dia agradecendo Ele, fazendo coisas ao próximo, ao qual você pede que Ele faça por você. Isso é um dia de ações de graça. Versículo 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou imundo, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira do Criador sobre os filhos da desobediência. Isso é, lembra que eu falei que eu caio aqui, que eu caio ali? Por quê? Porque quando você não vigia direito, alguém vem te enrolar. Alguém vem te oferecer uma bala, e na verdade não é uma bala. É um chumbinho que você vai engolir e vai morrer. Muitas vezes eu faço negócio aqui, negócio ali, e falo assim, mas calma aí, eu agi mal. E ali eu tenho que tomar prejuízo porque eu tenho que jogar fora. E aquilo que não serve para mim não pode servir para o outro. Não é porque eu fiz mal aqui que eu vou vender para uma outra pessoa. Não. Se é de comer, eu falo, comprei, não gostei, toma aí. É um prejuízo, eu não ganhei, eu só tive perca. Agora, se é alguma coisa que realmente, só depois que acabou o negócio ali, eu vi que foi errado, eu nem dou para ninguém. Eu quebro, põe fogo, jogo fora. Versículo 7. Portanto, não sejais como companheiros, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, provando que é agradável, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, isso é,
Quando eu falo para você, apaga essa tatuagem, eu estou condenando a obra. Eu estou falando que isso é satânico. E que você primeiro tem que entender para você que isso não presta. Quando você tiver entendimento e certeza que isso não faz falta na sua vida, você tem que apagar essa tatuagem. Da mesma forma, fumar, cheirar, beber, se prostituir. Quando você entender verdadeiramente que isso não presta, que isso não faz falta para você, você tem que abominar, se separar, andar na luz e falar, isso não presta. E abandonar com toda a tua razão, com todo o seu ser. Versículo 12. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios. Lembra que eu falei para você que às vezes eu caio aqui, eu caio ali, porque mesmo eu vigiando, o astuto, ele consegue ser mais sábio do que eu para me enganar. E quando eu vejo que eu fui enganado, tu acha que eu vou enganar outra pessoa? Eu fico com prejuízo. Eu quebro, jogo fora. Mas eu não engano ninguém. Se eu confio numa mulher, porque todo mundo sabe que eu sou solteiro. Se eu confio numa mulher e ela falando pra mim que quer ficar comigo, e eu ali em oração, acabo ficando com ela, e depois eu vejo que ela veio se aproximando de mim porque achou que ia ter dinheiro fácil, achou que eu era um homem sei lá o quê, e eu vejo que eu dei um desfrute com ela. Desfrute que eu falo não é sexo, é o desfrute de eu acreditar que ao abraçar, ao beijar, ao pensar coisas de homem com mulher, ali eu me contaminei. Eu não estou falando de sexo. Eu estou falando do ato de você olhar para alguém e ver que aquela pessoa não tem moralidade, não tem caráter, não tem nada, e ainda segura uma Bíblia embaixo do braço. Porque quando eu conheço alguém que não é cristã, é macumbeira, é do mundão, eu vou esperar o quê daquela pessoa? Mas quando a pessoa é da igreja, quando a pessoa fala que conhece a verdade, versículo 17. Não, melhor. Versículo 16. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei que seja a vontade do Criador. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos, cantando, salmodiando ao Criador no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Pai Celestial, em nome do nosso Salvador, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Criador. Ela foi embora. Estava de olho ali para pedir ela para vir aqui, mas ela foi embora. Enfim, deixa que tudo vem pela graça do Pai Celestial. Se for para ela vir aqui, ela vai vir. Versículo 22. Vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam
sejam em tudo sujeitos aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para o santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para expressar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, alimenta e sustenta, como também a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne, ou dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vos, cada um, em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. O ato de amar o próximo não está ligado ao sexo, ao dinheiro, às coisas materiais. O ato de amar o próximo está muito mais em você sustentar uma paciência, sustentar uma situação ao qual só você pode entender do que qualquer outra coisa. Os casamentos terminam hoje não é por falta de amor, e sim porque as pessoas entenderam que não vale mais a pena ter paciência com outro. Que aquele outro, aquela outra, virou um caso perdido. Então, quando você chega e você entende que se deve ter paciência com o outro, com a outra, ali você tem que pôr à prova os seus limites. E aí é que dói. Aí é que dói. Vamos lá em Efésios 6, aonde eu quero acabar a leitura. Efésios 6, versículo 10 em diante. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Criador e na força do seu poder. Revestis-vos de toda a armadura do Criador, para que possais estar firme contra as astúcias ciladas do capeta. Porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura, para que possais resistir no lugar... Desculpa, gente. Para que possais resistir no dia. No dia mau. E havendo feito tudo, fica firmes na obediência da lei. Obediência da lei eu só aumentei aqui no texto, tá, gente? Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, revestida da couraça da justiça. Isso é, gente. Não adianta você orar, querer ser bom ao próximo, se você ainda tem medo da verdade, por causa disso você mente. A justiça só existe onde há verdade.
e calçado os pés na preparação do evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra do Pai Celestial, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com a confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Gente, sou embaixador em cadeias, isto é, humanamente estou preso, humanamente estou encarcerado, humanamente eu estou limitado a um espaço junto com outras pessoas que matam por nada e que servem a Satanás. Mas mesmo assim eu falo, tenham paciência. É isso que está escrito ali em Efésios, capítulo 5, capítulo 6. Capítulo 5 inteiro, capítulo 6, do versículo 10. Se eu não me engano, até o versículo 15. Não guardei, não. Mas aqui eu vou botar aqui embaixo aqui os versículos corretos. A única coisa que não podem roubar de você é a tua verdade. Porque se a sua verdade não for igual à minha verdade, não é verdade. Temos que pregar a verdade é uma só. O pensamento tem que ser único. E é isso que você tem que entender. Gente, terminei por aqui. E eu peço a você, se inscreva no canal, compartilha, dê um like. Ajuda o canal aí com qualquer valor. Seja abençoado.